Olá, bem-vindos todos. Que bom, que bom. Vamos a mais um encontro de sonhos, que é uma coisa que nunca sabemos exatamente em que é que se traduz, e isso é bom. Um bocadinho como a vida, por mais planeamento que façamos, ela tende a surpreender-nos, e por isso é que é tão bom navegá-la de um modo mais fluido, com alguma estrutura, com alguma sustentação, mas deixando que ela nos traga for, e a partir daí nós navegarmos essa onda e essa oportunidade daquilo que possa ser o melhor para nós e o melhor para os outros. Mas esta ideia de fazer encontros com pessoas que eu não sei quem são, algumas conheço, mas nunca sei quem vem aos encontros, é, é uma experiência também que eu convido todos nós a abraçarmos, que é uma experiência de autoconfiança e também de humildade e também de soberania. Porque quando nós nos abrimos assim, sem rede, à vida, e fazemos as omeletes com os ovos que a vida nos traz, ao invés de resistirmos e de querermos que seja da forma que nós pensávamos que já tínhamos definido, ou dentro dos parâmetros de confiança que temos em nós próprios, eu sei disto, não sei daquilo, eu sou capaz disto, eu sou capaz daquilo. E eu sei que isto é um programa em que vocês é que colocam as perguntas, mas eu quero devolver-vos uma pergunta. Como é que tu sabes o que és capaz? Como é que tu sabes o que é que vales? Como é que tu sabes quando mereces ser amado ou amado? Como é que tu sabes até se as intenções que tu defines são alinhadas com a tua alma? Há abordagens que facilitam muito saber isto tudo que estamos a dizer, mas por mais abordagens que exista, se nós não investimos a fazer o nosso caminho, com certeza com ajudas, mas com a responsabilidade de sermos nós os co-criadores da nossa existência e de nós próprios, não se passa nada. E eu vejo tantas pessoas que vão evoluindo em consciência espiritual, mas depois o estado psíquico delas e a vida concreta delas não acompanha. Isso no método do realinhamento com a alma tem um nome. É um diferencial entre a taxa, são nomes muito científicos, é um diferencial entre a taxa de ressonância da alma e o quanto nós estamos a integrar isso na nossa identidade e na nossa vida aqui e agora. Muitas vezes, quanto mais consultas temos, ou quanto mais cursos fazemos, ou mesmo programas de mentoria, ou retiros, ou o que for, que está ao nosso alcance, a nossa consciência vai subindo, o nosso índice de consciência vai subindo. Portanto, a nossa capacidade de ressoar com a nossa alma vai subindo. A nossa capacidade, é muito importante esta palavra, a nossa capacidade de ressoar com a nossa alma vai subindo. E nós temos acesso, por vezes, a entrarmos em estados de muito maior conexão e que nos fazem sentir tão maravilhosamente bem. Mas se esse grau de consciência mais elevado depois não informa, não inspira e não dirige as escolhas e as ações aqui nesta vida terrena concreta, primeiro não se passa nada, realmente. Segundo, vamos criando um hiato cada vez maior entre a consciência do ser espiritual que somos e a enorme tristeza ou frustração ou confusão ou impotência. Dizer, então, eu estou a fazer isto tudo, eu consigo me sentir tão bem em determinadas ocasiões. Porque é que isto não é um estado de espírito que me habita com maior estabilidade? Porque é que a minha vida não traduz isto? Porque é que eu continuo com o mesmo problema de autoconfiança ou de falta de amor próprio, ou de diminuído pelos traumas,
ou de condicionado pelas memórias de impotência, ou de a lidar constantemente com coisas que a vida me traz que são desafiantes, para dizer o mínimo, ou com estes medos que nunca mais me largam, etc, etc, etc. Ou com esta carência económica, ou com este problema. Ou seja, nós temos uma, uma fórmula, vamos dizer assim, dentro da nossa tecnologia espiritual, que é muito simples, e é tão simples que muitos de nós às vezes não a valorizam suficientemente. Essa fórmula é que tu não mudas e a tua vida não muda se tu não levares o teu ego a bem, mas ainda assim com firmeza, a experimentar diferente, a agir diferente, a pensar, a sentir e a comunicar diferente e a arriscar diferente. E eu amo mesmo, isto não é uma expressão coloquial superficial, é eu amo mesmo estar aqui e as perguntas que surgem, todas elas, e agora já estou aqui imensas e eu ainda não as tinha visto, mas quero partilhar convosco que nós estamos num encontro de change, mudança, e a mudança mais importante para cada um dos presentes, a mais importante de todos é a tua. Mais do que aquela que se passa no mundo, mais do que compreender as causas do que se possa passar no mundo, e isso tudo é muito importante, sim, mas se o foco não é, então, como é que eu evoluo, quais são as minhas causas, quais são os meus desafios, quais são os meus potenciais, ou Ana, isto está-se a passar comigo, podes ajudar, o que é que tens a dizer sobre este assunto, por exemplo? E depois a seguir com essa tomada de consciência, agir diferente, não se passa nada. E antes de ir a estas perguntas, quero também só partilhar um outro princípio muito simples e que é daqueles que é importante, sei lá, escrever no espelho da casa de banho, no roupeiro, onde quiseres, escrever num espelho onde tu te vejas e vejas o que tu lá escreves. Eu já disse aqui algumas coisas simples que sugiro que se escreva alguns, ou num papel, português, onde tu quiseres. Mas que entres em contacto com estes axiomas tão simples e que fazem total diferença. E mais um, antes de ir às perguntas, é o seguinte. Nós não vamos criar uma nova realidade se não criarmos uma nova identidade. Tu não vais criar uma nova realidade se tu não criares uma nova identidade. E não é uma nova identidade do lugar superficial, mudar de guarda-roupa, embora o guarda-roupa também possa vir de arrasto, é realmente termos uma conversa muito séria connosco próprios, dizer, espera, tudo o que se está a passar do ponto de vista macro está a pedir um upgrade de identidade em todos nós, mesmo que estejamos num lugar maravilhoso, num patamar evolutivo tão gratificante, depois de já termos feito tanto trabalho, já termos viajado tanto, evoluindo tanto, ultrapassado tanto. Pois é, mas por conta daquilo que se passa também a nível macro, este convite é para todos nós. E esta ideia de que nenhum de nós vai criar uma dada realidade nova se não criar uma nova identidade, ou seja, se não ascender à mudança vibracional que está em curso. Isto é paradigmático para estes tempos presentes, para a vida de cada um de nós, para o contributo que nós podemos ser para os outros com que nos relacionamos, primeiro numa esfera próxima, não vale a pena querer eu quero ajudar o mundo todo, certo? Fixe? Então começa por ti e pelos próximos.
Isto tem escala. Não significa que nós não possamos se sentirmos internamente, fazer uma meditação e projetar para o mundo o que nós entendermos, ou para uma zona geográfica onde estejam a haver maiores problemas, ou para questões que se estejam a passar com a natureza e que queiramos, sei lá, dar o nosso contributo de alguma forma, ou para os nossos irmãos cósmicos, olha, como quiserem. Mas sem uma nova identidade não há uma nova realidade. E todos nós, neste momento, se estamos aqui encarnados, e estamos, somos responsáveis por ser um contributo para esta mudança, porque senão não estávamos vivos nesta fase. Estes são convites, não são ultimatos, mas são convites e são um bocadinho de chofre, porque às vezes, quando evoluímos espiritualmente, os pés saem um pedaço da terra, e isto é um convite a colocá-los seriamente na terra, até porque a vibração que está a envolver-nos cada vez mais e os fenómenos que estão a ocorrer tendem a puxar-nos para cima. Portanto, é muito importante nutrir as raízes também. E, por outro lado, porque todas as nossas almas, de todos os seres aqui presentes, escolhendo estar aqui neste momento, é para sermos pilares de luz também, neste processo. E os pilares de luz refletem-se em quem tu te tornas e na vida que tu crias e nas oportunidades que partilhas à tua volta. Este é o convite. Agora vou ler as vossas perguntas e as vossas questões. E claro que há ajudas nisto, há muito que se pode trabalhar e descobrir dentro de nós. Eu trabalho nisso. Digo sempre no final dos encontros, eu não estou aqui a divulgar o meu trabalho porque sinto que não há espaço de ressonância para ficar a falar disso, pelo menos até este encontro, mas deixo sempre um e-mail para quem quiser saber como é que eu trabalho isto. Isto tem um método, isto tem uma tecnologia espiritual, isto tem um sistema. Há muitos sistemas, ou pelo menos há alguns consistentes e de valor. Eu tenho um. Posso colaborar convosco. Deixarei o e-mail no final do encontro para saberem mais. Não irei estar a desenvolver exatamente o que é que faço, porque sinto que é de dar espaço àquilo que me surge partilhar, que é o que estou a fazer aqui há uns breves minutos, e também a dar o meu contributo às questões e perguntas que possam colocar. Vou lê-las. Vou lê-las agora. Ok, então temos várias. Eu vou-me permitir ir ler todas até a última que está escrito e sentir qual é que é aquela que uma pessoa possa ser a inicial. Ok, muitas perguntas macro. Há aqui uma pergunta que já é a segunda vez que foi colocada, não lembro-me bem, que tem a ver com escassez financeira e com o que é a abundância a nível espiritual. Vou começar por esta, porque mexe com a vida de todos nós. Estejando nós ou não numa situação dessas, mas é importante valorizar a relevância da abundância transversalmente. Do ponto de vista espiritual, portanto, a pergunta, eu vou ler a pergunta, é, sabendo viver sabendo que vivo, suponho, um padrão familiar de escassez, como mudar, estando mesmo sem grandes recursos financeiros? O que é a abundância a nível espiritual? Lembra-me. A abundância a nível espiritual é a abundância de vida em todos os quadrantes, manifesta de todas as maneiras para todos os seres, sem limite. Não há limite do ponto de vista espiritual. De nada. De rigorosamente nada. No entanto, nós, humanos, vamos só falar dos humanos para já, nós, humanos,
temos um vaso psíquico, que já falámos várias vezes, que sustenta esta nossa estrutura, nesta nossa vida, nesta nossa encarnação, e esse vaso psíquico entra em linha de conta com imensos fatores psicológicos, outros kármicos, outros nossa alma, etc. E temos tetos. Temos tetos de quanta abundância que somos capazes de lidar com. Muitas vezes esses tetos existem corretos de padrões familiares, que foi o que a pergunta frisou. Outras vezes tem a ver com experiências nossas e temos tetos de tudo. Tem muito a ver com o quanto nós achamos que merecemos. Tem muito a ver com o nosso auto-merecimento. E às vezes acontece que, tendo nós esses tetos, se por algum milagre ou alguma razão nos cai ao colo uma soma astronómica para aquilo que nós estamos habituados, vamos dizer, de dinheiro, ou de amor, ou de oportunidade profissional, o mais comum é isso não correr bem. São feitos muitos estudos com pessoas que ganham as lotarias e que depois, passados 5 anos, estão na penúria, ou gastam de uma forma completamente desnorteada e muitas vezes até põem a sua própria vida em risco, numa gula de viver tudo o que, por exemplo, o dinheiro proporciona. E depois gastam-se nisso e há pessoas que morrem, ter sequência só deste fenómeno. Portanto, há aqui dois fatores. A abundância é total, mas quanto é que nós somos capazes de integrar de abundância? Por exemplo, amor a mais pode estragar seriamente uma relação. Eu tenho essa experiência. Um homem que me amava demais. Demais, não no sentido qualitativo do amor, mas no sentido de estar muito em cima, no sentido de eu ter virado o centro da vida dele. Isso é demais. E isso pode abafar uma pessoa. Muitos recursos económicos, quando nós, por exemplo, não temos nenhum conhecimento de gestão ou financeiro ou de como aplicar ou gerir da melhor forma, etc., também pode ser uma desgraça de todo o tamanho. Portanto, há aqui um ponto médio. Se eu tenho problemas económicos e não tenho recursos para pedir ajuda, que é o que esta pessoa está a dizer, e sei que tenho padrões familiares de escassez, há aqui uma chave muito importante. Esta pessoa já sabe que tem padrões familiares de escassez. Logo tem um espelho. Se tem um espelho, olha para os seus familiares ou para o padrão. Se esta pessoa está a dizer isto, esta pessoa já sabe qual é o padrão, muito provavelmente. É um padrão de não merecimento, ou é um padrão de que ninguém valoriza o que eu posso oferecer, ou é um padrão de seja o que for. Ok, e a pessoa vive refém desse padrão. Se esta pessoa tivesse recursos para pedir ajuda, eu podia dizer muito mais coisas. Mas não tendo, eu tenho uma sugestão, que é tramada de dizer, e é chata. Porque é o que os pais dizem aos filhos e nós não gostamos nada. Que é, olha, põe-te a mexer, faz-te à vida. Faz-te à vida. Vai limpar as folhas do jardim, poupa dinheiro e depois faz o upgrade para aquilo que tu queres. Olha, oferece-te para poderes limpar a casa de alguém, criar um jardim bonito para alguém, cozer a roupa de alguém, cozinhar para alguém. Isto admitindo que a pessoa não tinha outras valências. Eu estou a ir ao básico. Ou dar explicações a alguém. Faz qualquer coisa que o teu ego não goste de nada, mas que te mantenha a tua dignidade. Portanto, não te vendas, no sentido baixo do termo, que mantenha a tua dignidade e que mostre ao teu ego que tu estás disponível para ultrapassar os padrões familiares, custe o que custar. Porque um ego refém de padrões familiares tem que ser encostado à parede para mudar.
E se esta pessoa já sabe muito sobre a sua dinâmica psicológica, porque já sabe, porque está aqui escrito na pergunta, então não vale a pena estar a gastar mais nem um euro com ninguém para ajudar a trabalhar o que quer que seja, sem antes ter uma atitude muito firme, como um pai amoroso, mas firme, de querida, ou querido, querida, porque é uma mulher, exato. Elisa, no caso, querida, basta a vida. E isso é uma coisa que às vezes nós temos que fazer connosco próprios, um pouco como às vezes os pais ou as mães têm que fazer com os filhos adultos. Tipo, oi, sai daqui, já está bom, faz da tua vida. Parece cruel, parece. Do lugar de super permissividade que nos habituámos a achar que é ter bom coração, parece. Era o que antes se dizia e é violento, também. Era o que antes se dizia e é violento. É violento se não for acompanhado com amor. É violento se for acompanhado com julgamento, com rejeição. Mas se nós, agora não estamos a falar de ter nenhum pai ou nenhuma mãe a fazer esse papel, não é? Portanto, se for nós para nós próprios e nós soubermos que sermos taxativamente firmes connosco nesta fase da nossa vida é o que mais nos pode ajudar. E o nosso ego, querido ego, que te amo tanto, mas que estás bastante mal habituado, agora vais dar o litro. Porque eu quero sair daqui e só com a ação concertada, gota a gota, é que eu vou contrariar este padrão familiar. Por mais que nós saibamos qual é a herança kármica de padrão familiar, como é que se manifesta, quais são os gatilhos que o acionam, pedir à nossa alma para fazer o reset de informação e a limpeza energética, tudo isto é possível, eu faço, tudo isto é possível. Se depois a pessoa não se põe a mexer, não se passa nada. Portanto, como não posso fazer isto com esta pessoa, porque esta pessoa não tem recurso e o meu trabalho tem retorno, tem valor, o que eu digo é, está na hora de, se fosse para um homem, eu dizia em inglês, man up, vá, faz-te um homem, cresce lá. Como é uma mulher, eu digo, woman up, chega de desculpas. Uma outra razão que faz com que nós fiquemos em lugares de escassez, seja amorosa, seja financeira, seja do que for, é o estarmos a ceder seriamente a um complexo de vitimização, auto-vitimização e considerarmos vítima das circunstâncias. Isso é veneno. E isso ninguém é responsável sem sermos nós. Mesmo que tenhamos sido vítimas de experiências muito violentas em mais jovens, ou mesmo em adultos, vamos supor, uma mulher que está num relacionamento abusivo e que não consegue sair daí. Com certeza é tramado ultrapassar isso, mas é tão só da nossa responsabilidade. Sem ter acesso à ajuda profissional, mas tendo acesso a alguma, olha, aqui estamos, isto é uma ajuda. Eu poderia dizer coisas muito mais inspiradoras e mais elaboradas. Com uma pergunta destas, feita pela segunda vez, eu só tenho a dizer de um lugar de amor e de muita verticalidade, põe-te a mexer. Não queiras saber nem mais um grama sobre ti, nem invistas em mais nada de nada, antes de provares a ti própria de que ganhas os recursos financeiros que pretendes. E depois disso, então, vai crescendo. Porque a tua autoconfiança vai crescendo quando fazes isso. Não é ir apanhar as folhas do parque que faz bem ao nosso ego. É a autoconfiança que ele vai tendo de que é capaz de fazer diferente. Isso é que faz a diferença. E depois de uma pessoa provar que é capaz de fazer diferente e de ultrapassar uma montanha, então o ego fica muito mais nosso cúmplice e pode passar a fazer outras coisas e a fazer um build-up, a criar uma nova vida, mas não de um lugar de
vitimização, não do lugar de responsabilização de padrões familiares. Esta pessoa é uma adulta. Em adultos nós já não podemos responsabilizar nem a família, nem o Estado, nem a religião por nada. Terminou o tempo das desculpas. Termina ali a roda dos 20 anos, dos 30 anos. Com margem. Termina a roda dos 30 anos. Portanto, este é o convite, sim. Com muito amor o digo e com muita firmeza o convido, Elisa. Ok, vamos a outras questões. A primeira pergunta tinha sido da Ana Salta. Eu vou responder já e a minha resposta vai ser breve. A pergunta era: Ana, sabendo da mudança que está a acontecer e sabendo que o velho tem que morrer, estes 3 últimos sismos são da HAARP ou são naturais? Olha, Ana, não faço ideia. E também não me interessa se são da HAARP, se são naturais. Porque qual é que é a mudança que faz exatamente em ti, na nossa vida e no processo evolutivo da humanidade, saber se é da HAARP ou se são naturais? Ok, é interessante saber as causas. Quando se souber eventualmente através das fontes que tu pretendas consultar se é da HAARP, se é natural, tu ficarás a saber. E isso agrada-te, porque é o interesse que tu tens e é lícito. Mas e que diferença é que faz para ti? Que diferença é que faz para as pessoas que estão no sismo, na Venezuela e por aí? Nenhuma. A diferença que faz é aprender a como é que nós lidamos com as mudanças de toda a ordem que estão na ordem do dia a acontecer, sejam elas naturais ou não. E é aquela frase que eu digo muitas vezes, eu fico muito contente porque eu não sou Deus. Eu não tenho que ter resposta para tudo. E mais, eu não sei se Deus se interessa exatamente por se é da heart ou se são naturais. Deus é incondicional. A nós interessa-nos. E é importante perceber se estão a manipular o nosso clima ou se é a Terra propriamente ela a expressar-se. Pode ser importante saber. Isso e mais tudo. Se estão a manipular a nossa psique ou se é a nossa psique natural a expressar-se. Se estão a manipular os governos ou se são as instituições naturais a expressar-se. Se estão a manipular a saúde ou se é a saúde natural a expressar-se. Nunca mais acaba. E então, como é que nós podemos posicionar-nos? Com coragem, com clareza e assumindo a versão da realidade que mais toca ao nosso íntimo, aquela que para nós é verdadeira, seja ela qual for, e mais, eu já disse isto muitas vezes, mas agora vou acrescentar um ponto, mais aquela que, sendo sem óculos cor-de-rosa, portanto, olhando para a realidade de frente, no entanto, é a versão de realidade que mais sentido interno nos faz e, portanto, a melhor com a qual conseguimos conviver. Não significa que seja a mais fácil, mas significa que é a melhor com que conseguimos conviver. Porque a coisa que nós menos precisamos neste momento, lidando com tudo o que se está a apresentar, é ainda por cima estarmos em contradição mental. Atenção, que o que se está a passar via Era de Aquário, um dos maiores vetores que traz como desafio é o equilíbrio mental. Portanto, tudo o que nós pudermos dentro de nós dar sentido de um modo articulado e pacífico cá dentro, ao invés de ser eu tenho medo daquilo, mas sinto aquele outro, eu acredito naquilo, mas estou a ter informações de que é outra coisa. Esse tipo de fricção coloca-nos bastante à deriva
e, portanto, com um potencial de desequilíbrio mental muito maior. E como o novo do plano mental que está a apresentar é muito intenso, isso pode facilitar desalinharmos seriamente e desalinharmos a nível psicológico, inclusive se não pomos ordem na casa em relação ao que é que nos interessamos realmente, sentir cá dentro o que é que para nós ressoa como verdade e viver coerentemente com essa verdade. E se e quando vier a lume uma coisa diferente, então mudamos de perspectiva e mudamos de percepção e, portanto, de aquilo que é verdade para nós. Mas não viver na corda bamba sem saber o que é real. Assume algo que seja real. E se para ti, Ana, é real que é heart, então assume isso e encontra forma de viver bem com isso, sem ser do lugar de revolta, de julgamento, de desempoderamento e de violência. Porque tudo isto, seja qual for a verdade que nós assumimos, a única coisa que faz é colocar-nos muitos pontos abaixo da nossa capacidade de lidar com o que quer que seja. Eu não sei se é heart ou se é naturais. Sei que quando soube que existiam, abri espaço dentro de mim para enviar compaixão. Isso é o que eu sei. E por dar graças por não ser num lugar onde eu estou também. Ah, é egoísta, Ana. Não, não é. É autovalorização. É como tu podes ir à Venezuela ajudar as pessoas. Se puderes, vai. Tu, não estou a falar contigo, Ana, sim, estou a falar com todos nós. Ou a outros destinos. Se puderes, vai e ajuda. Se não puderes, o que é que podes fazer à distância? Faz o teu melhor. Mas também faz parte do teu melhor agradecer por não estar a acontecer uma bronca qualquer, nem contigo, nem com os teus próximos, nem com a tua esfera de existência. É uma benção. E vale a pena valorizar que as condições próximas que nós também temos uma palavra a dizer sobre isso. Não temos só uma palavra a dizer sobre a forma como lidamos com o que nos bate à porta de imprevisto, também temos uma palavra a dizer sobre, ok, a vida paralela ou a versão da realidade que tendemos a atrair. Isto é dito com zero sobranceria, porque realmente nós somos os criadores da nossa realidade e é verdade que às vezes, sendo criadores ou co-criadores da nossa realidade, pode acontecer haver um sismo que para a 300 metros da tua casa, como por exemplo aconteceu nos fogos na Califórnia, se bem estão recordados, não é? Houve uma data de casas que arderam de repente e depois houve ali 2 ou 3 que não arderam e as outras a seguir arderam também e o fogo era em linha. Ok, podemos avançar para descodificar o que é que isso pode significar, mas antes de tudo isto, há que agradecer. Que agradecer e nutrir o bom que a Terra também nos oferece para além dos sismos, o bom que é nós podermos ter ar que estamos a respirar, que para já, ou pelo menos no sítio onde eu vivo, está tudo bem, para além dos HARPs, ou do que quer que seja, e principalmente limpar a mente de tudo que sejam ameaças. Uma coisa é ter uma visão lúcida e tudo aquilo que possa ser manipulação que esteja a acontecer. Se nós tivermos uma visão lúcida, isso não nos mete medo. O sinal de que a nossa visão é lúcida é não nos meter medo. E nós podermos enunciar, muito bem, eu estou a observar esta manipulação e isto não me mete medo, toca o meu coração, sinto compaixão, posso sentir outras coisas também. O meu papel é alinhar-me para estar o melhor possível para lidar com isso, mas se não me mete medo, eu, ser humano, estou no lugar de soberania interna, sabendo que há uma verdade espiritual que passa por cima de qualquer conspiração. Que é o ser humano. Isso agora estou a entrar naquela fase que só me apetece dizer isto aos gritos.
quando são aquelas verdades. O ser humano é soberano e tem recursos para lidar com qualquer circunstância, desde que esteja no seu maior alinhamento possível com a sua essência. Portanto, o sinal de que tu estás com a visão lúcida é, seja o que for que se apresenta à frente, o medo, ele pode surgir inicialmente, oh, caramba, somos humanos, mas encontrarmos um lugar de sermos capazes de lidar com aquilo sem que isso nos coloque enquanto reféns do medo, ansiedade, julgamento, impotência, pânico, carência. Sim. E outra nota ainda em relação à pergunta da Ana, querida. O que está a acontecer é o convite para o novo, sim. Há muito que vais calhar do antigo, sim. Mas tu dizes, sabendo que o velho tem de morrer. Não, o velho não tem de morrer. A proposta evolutiva para a humanidade neste momento em cima da mesa é harmónica. É o melhor daquilo que tu chamas velho com o melhor do futuro. Não é morrer nada. A proposta evolutiva não é destruir por inteiro para criar de novo. A proposta evolutiva é uma ponte de reforma daquilo que ainda é atual e tem valor do adquirido, ao qual tu chamas velho, adquirido na história da humanidade e na tua história pessoal, é o melhor disso com o melhor do futuro integrados de modo que este ciclo evolutivo seja da criação de uma ponte de atualização e não de para o velho para vir o novo. Isso é uma radicalização que não só não nos serve, como não é a oportunidade divina a que estamos a ter acesso, isto de acordo com o que me chega. Eu só estou a partilhar o que me chega. Portanto, vale a pena reformular. Bem como aquilo que eu disse ao início da criação de uma nova identidade para criarmos uma nova realidade, também não é deitar fora o bebé com a água do banho, como se diz, não é? É o melhor do que é válido e a abertura ao melhor do que o presente e o futuro nos traz. Essa é que é a chave. Essa é que é a ponte entre o ego e a alma, para nós, seres individuais. E essa é que é a ponte entre a Terra e o céu, para este planeta. E isso é que é o contributo cósmico que todos os nossos irmãos estão a ajudar e a desejar que seja possível, porque se for possível aqui na Terra, oh, queridos amigos, então é possível do plano cósmico. E se é possível no campo cósmico, é uma brutal de uma alteração de paradigma da criação de realidade. E outras realidades, e outros quadrantes de existência galácticos, cósmicos, etc., beneficiam com isso. Bem como também sobra para eles se nós entrássemos num processo de destruição radical. Ok. Vamos a outra pergunta, questão. Deixa-me ver se entretanto. Ok, vamos ver. Ok, a Carla questiona. Ok, sim. A Carla questiona. Tenho acompanhado discussões, diz ela, tenho acompanhado discussões sobre a ideia de que nesta fase de transição ou ascensão da humanidade, existem pessoas que vêm equipadas com software interno diferente da maioria para ajudarem a humanidade nesta transição. Uns falam em indigos, starseeds, ou seres das estrelas, pessoas autistas e recentemente falam sobre pessoas com PhDI, que são as iniciais em inglês para déficit de atenção e hiperatividade.
qual é a tua perspectiva sobre estas pessoas e o seu potencial ou real papel na transição? Ora, quando a Carla comenta um software interno diferente, o que ela está a comentar é um ADN, literalmente, diferente. Ou pelo menos que este software interno diferente se traduz num diferente ADN. E é verdade que estão a acontecer, haver pessoas que surgem com um ADN diferente. Mas, em contrapartida, tu dizes, Carla, tu dás os exemplos dos indigos, dos starseeds, das pessoas autistas e do PhD. Ok, então, olha, se eu hoje estiver assim um bocadinho bruta, dei a desconto, tá bem? Então vamos lá. Isto é só, todas as pessoas que são diferentes do normal têm um software diferente, Ana. Yeah, indeed. Indeed. Pronto, depois há os diferentes do normal, que é para o lado do desequilíbrio. Mas há outros que não, são mesmo só diferentes do normal. E ao serem diferentes do normal, têm desafios e valências diferentes do normal. E, por exemplo, pessoas com déficit de atenção e hiperatividade existem há trilénios, só não existia, era a coisa diagnosticada enquanto tal. Autistas, é verdade que estamos a assistir. Autistas e patologias similares, patologias entre muitas aspas, porque depois as valências que eles têm noutros planos, atenção, tomar a todos nós. Mas é verdade que está a existir um nível crescente e, de novo, a Ana Salta, tu agora vais-me desculpar, mas eu vou brincar contigo. E se eu fosse agora a Ana Salta, eu também sou Ana. Dizia assim, pois, claro que está, porque com as vacinas e com a saúde toda a ser alterada, é evidente que estão a condicionar e cada vez mais está a refletir num número crescente de autistas. Eu estou a dizer isto, não é porque a Ana Salta diga, mas é porque há pessoas que dizem. Há pessoas que dizem mesmo que o índice infinito. Então, nos Estados Unidos é chocante, se não me engano, uma em cada 10 crianças nasce autista. Eu espero não estar errada, mas se estiver, mesmo que fosse uma em 100, já é imenso. Agora, nós não temos ainda uma grande compreensão do que é realmente ser autistas ou síndrome de Down ou crianças indigo, ou crianças não, porque os indigos já são crescidos, porque esta história dos indigos já vem da minha geração. E depois a seguir as cristal, que vieram mais tarde, e depois a seguir as arco-íris. Isto são tudo, digamos, levas de pessoas que vão nascendo com determinadas características particulares, isoláveis do ponto de vista psicoespiritual e, portanto, as permite catalogar. As indigos vêm basicamente com uma veia revolucionária grande e não conforme às normas habituais. Os cristal vêm basicamente com uma capacidade de ressonância amorosa e de harmonização da envolvente e, portanto, de inspiração também muito particular. Os arco-íris, outra coisa, se não ficava aqui ad eterno, há bastantes fatores diferenciadores. Os starseeds ou seres das estrelas, como eu, por exemplo, há pouco tempo que eu assumi isso publicamente, mas há muito, muito tempo que eu sei. São pessoas que têm características particulares e que não se enquadram de todo naquilo que, digamos, é a estrutura básica desta civilização, ah, mas que é bom que aprendam a enquadrar-se, porque senão criam sérios problemas para elas e para os outros e que trazem determinadas valências que não são tão comuns, digamos, nos seres terrenos ditos normais. O que também é uma pergunta, espera, então, é este princípio, o que são seres terrenos ditos normais? Hã? Fatores identificadores. Está bem, nós conseguimos ver com maior, digamos, clareza que há dominantes, pessoas que vivem bastante mobilizadas pelos instintos, cujo foco é da autorrealização social e económica e familiar e etc., que não estão muito interessados em expandir
a sua consciência, que têm uma fé eventualmente conectada com uma religião, que estão bem inseridos em sistemas e paradigmas sociais, civilizacionais, culturais, educacionais, familiares, ou seja, que vivem dentro do by the book, do livro de instruções de um dado contexto civilizacional. Pronto. Ok. Sem julgamento. É o que é. Olha, e do meu lado, se viverem felizes assim, ótimo. Ótimo mesmo. Não são melhores nem piores, são terrenos originais, genuínos, os únicos, aliás, originais, genuínos terrenos. Depois, essas pessoas podem entrar num processo evolutivo, o salto de consciência, e depois descobrem outras coisas diferentes sobre si próprios. E é isso que está a acontecer. Nós estamos a assistir a tantas pessoas, by the book, pessoas ditas normais, a avançarem para saltos da sua identidade, da sua autoperceção, de compreensão do mundo e da causalidade das coisas, de atualização do que é que entendem fazer com as suas relações, com as suas profissões, com os seus recursos, com onde vivem, como é que vivem, que tipo de vida é que querem. Há muita gente que está a despertar que é possível viver diferente do livro de instruções que nos deram. Há seres, no entanto, que nascem já com menor capacidade de se adaptarem a esse livro de instruções. Por exemplo, esta questão do déficit de atenção e hiperatividade é muito observada em pessoas que são obrigadas ou se estão a obrigar a fazer coisas com as quais não ressoam. Mas depois, quando estão a fazer coisas com as quais ressoam, vai-se o déficit de atenção e de hiperatividade. Isto é, aliás, um tipo de catalogação muito aplicada no sistema educativo, porque há muitas crianças com este padrão e cada vez há mais, ou seja, cada vez há mais crianças que não estão felizes neste sistema educativo. Eu acho isso normal. Depois são medicadas, o que é grave. Isso é que é mesmo grave. Mas pronto, isso depois é da responsabilidade dos pais. Portanto, tudo isto são mudanças de software que estão a acontecer do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico, o ADN, que não é só físico, também contém informação. E nós próprios, meus queridos, todos presentes, à medida que vamos evoluindo e qualquer ser humano vai atualizando o seu ADN, sim. Isto não é estático. O nosso perfil de ADN ou de DNA não é estático. Nós podemos ativar e desativar determinado tipo de genes. Nós podemos acordar ou não determinado tipo de, ok, vamos chamar, não sei como é que se diz em português, strings, cordões, cordas, das hélices da ADN. E isso determina tudo em nós, tudo de tudo. Por exemplo, as memórias de vidas passadas, ou de realidades paralelas, ou de hiperdimensões cósmicas que o ser humano tenha, isso tem tradução direta em códigos que estão a ser ativados no teu ADN. Estão a ser ativados. Igual, ai, Dana, quem é que está ativado? Bem, podem ser vibrações e frequências que podem estar a facilitar isso, com certeza. Podem ser intervenções de fora, seja benéficas ou não, e pode ser por tua própria responsabilidade ou mérito. Eu tenho de partilhar convosco, por exemplo, que eu tenho décadas disto, não é? E alguns lá nos meus 30 e muitos anos, eu quis e começou a estar disponível uma terapêutica que era atualização da ADN, justamente para facilitar um salto evolutivo. E eu fui consultar uma pessoa que fez isso. Quer dizer, não sei se ela fez isso, ela fez o que tinha a fazer, e na sequência do que ela fez, eu fiquei completamente desequilibrada, mas completamente desequilibrada. E foi o diabo para me conseguir restaurar e reequilibrar. Portanto, esta história das ativações, tem muito que se lhe diga,
e é tão, tão, tão comum hoje em dia, por tudo e por nada fala-se de ativações. Atenção! As ativações é bom que sejam feitas num enquadramento no qual tu sentes confiança, que já há provas dadas, trabalhares com aquela pessoa e que te faz bem de alguma forma e depois logo fazes uma ativação, se é que é essa a tua escolha. E antes sondas dentro de ti próprio se isso ressoa e se é o momento adequado para ti e perguntas à tua alma, etc, etc, etc. São coisas sérias. Portanto, sim, pessoas especiais, entre aspas, cada vez vão existir mais e as que eram normais também vão virando cada vez mais especiais, porque é isso que este salto evolutivo nos convida. Depois há de haver um tempo em que será importante criar uma plataforma sistémica do novo paradigma civilizacional em que, pronto, então aí, ok, então o que agora é especial passa a ser a normalidade. Tudo bem, e aí passamos a ter de novo referências para podermos gerar uma nova civilização em cima desses novos pilares e desses novos paradigmas e desse novo potencial em cada ser humano e mais os outros, quando nos visitarem, também virão a fazer parte e mais a inteligência artificial que já nos visitou e que não se vai embora e mais tudo o que desta evolução tecnológica decorrerá. Portanto, sim, daí a dizer que tudo o que é especial é um contributo evolutivo, não. É aquela coisa, não queremos absolutismos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um psicopata é especial. É especial na medida em que há poucos, felizmente. Mas não é por isso que é identificado como um perfil passível de ser um contributo para aquilo que se deseja ser um salto evolutivo benéfico da humanidade. Agora, esse mesmo psicopata pode fazer um processo evolutivo interno, bem, a começar terapêutico, mas depois disso interno, e seguramente tem lá um diamante dentro também, porque todos temos. Portanto, há que ter aqui muita latitude de, muito bem, valorizar o que é diferente, mas não tudo, e valorizar o que de trás nos é dado como herança qualitativa, sem deitar isso tudo borda fora, e ter uma enorme janela de disponibilidade interna para abraçar o que de novo nos chega e encontrar a nossa própria síntese de como lidar com esse novo. Porque é preciso nós crescermos para o lugar de lidar com esse novo. A nossa versão, até há uns anos atrás, não fazia a mínima ideia de como lidar com este novo. Agora está a aprender. E há que crescer para isto. Se estamos vivos agora, é para crescer para isto. E não sei se sabem, estão provavelmente a observar, há muita gente que está a partir. Não é uma questão geracional, não é? Estou a partir as pessoas agora, está bem, já tem 60, 70, 80, 90, é natural que parta. Não, não. Há muita gente que está a partir em todas as faixas etárias e em circunstâncias enigmáticas, digamos assim, do ponto de vista físico e da mente racional. Do ponto de vista espiritual, isso para mim tem uma razão substancial, que é Deus é generoso, nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher estar aqui isto é uma convulsão, vamos ter que chamar assim, independentemente de ser uma enorme oportunidade, também é um momento convulsivo, de termos a oportunidade de estar aqui ou de escolhermos não estar. E há muitas almas que estão a escolher não estar. Não me perguntem porquê, porque eu não sei. Mas havendo uma hipótese, que tal se for? Ok, por medo, pode ser, por medo, está bem. Pode ser por disparidade vibracional, pode ser, sim, porque quem não entra em consonância com a dominante vibracional que nos envolve, fica difícil, a coisa fica prejudicial para si. Pode ser isso. E, portanto, essa dissonância pode criar justamente problemas em que a pessoa desencarna, de repente, pronto, tá, já está. Mas pode ser também, e eu não sou Deus, portanto, só estou a colocar isto como hipótese, é uma hipótese que me agrada,
pode ser também uma reciclagem de almas, para abrir espaço a que novos seres encarnem com novas valências, tendo em conta o ritmo e a forma como nós estamos a evoluir, nós aqui os encarnados. Os encarnados, portanto, de encarnação, não da cor vermelha. E isto não é garantido para nenhum dos lados. Falando com irmãos cósmicos, etc., pessoas que sejam canais ou que tenham um canal intuitivo, de que possa aceder internamente, a receber informação, etc., a grande generalidade de todos nós, o que está a receber é a realidade da humanidade e do planeta Terra está sob observação cerrada. Cerrada no sentido de em tempo real. Não por ir a ver um desastre nuclear, eu tenho para mim convictamente que isso está fora de equação do ponto de vista de destruição massiva, porque do ponto de vista espiritual isso está fora de equação do ponto de vista de destruição massiva, e isso é o que me faz sentido, não só para mim como para outros seres, mas porque está a mexer tanto ao mesmo tempo e com uma velocidade tão grande que o projeto, há quem possa chamar o projeto de hierarquia, ou o projeto divino, ou o projeto da confederação, ou o projeto cósmico, olha, o que vocês quiserem chamar, mas este projeto evolutivo está a ser atualizado ao nanosegundo. E isso pede que tudo seja atualizado ao nanosegundo para suportar melhor aquilo que já está em curso. E eu ponho a hipótese que, eventualmente, também possa pedir mais uma leva de pessoas com características diferentes a encarnar, por exemplo. Mas isto, perdão, isto é o que me chega pessoalmente, não é aquilo que eu posso partilhar como sendo uma verdade divina. Às vezes, quando eu vibro de determinada forma e partilho com determinada veemência, é aquilo que dentro de mim ressoa mesmo como sendo uma verdade divina. Isto que eu estou a dizer agora, não. Ressoa como sendo uma possibilidade junto de outras. Ok, então, quer dizer, fazendo a ponte direta, havia aqui alguém que tinha feito uma questão sobre os nossos, ia dizer conterrâneos cósmicos, quer dizer, é a mesma contradição, isto não se diz, não há conterrâneos cósmicos. Há companheiros cósmicos, há parceiros cósmicos, há outras raças humanoides cósmicas, há outras raças que não são humanoides, há unidades de vida que não terrenas, vamos dizer assim. Unidades de consciência, unidades de vida consciente não terrena, tanto neste sistema solar, como nesta galáxia, como noutras galáxias. E dentro desta vastidão há formas de chegarmos a todo lado, dependendo da tecnologia que temos. E já agora, e é muito interessante, quando se diz, eu no outro dia estava a ver uma entrevista do Elon Musk, que é meio ET cá para mim, mas pronto. Ele dizia que acreditava que havia vida inteligente não terrena, mas que era muito desmotivante porque nunca se tinha tido provas físicas, ou pelo menos a ele ainda não lhe tinham chegado provas físicas. Bom, isto para além de que há todo o disclosure nos Estados Unidos, não é? De revelar todos aqueles fecheiros secretos que têm provas físicas, pronto, isso tudo está já a acontecer e está para muito breve. A verdade é que, para pessoas com consciência espiritual e com alguma tarimba disto, nós sabemos que tu não vês aquilo que não ressoa com a vibração em que tu estás. Portanto, se tu estás numa dada vibração e outros seres ou outras realidades estão noutra vibração, até podes estar exatamente na mesma sala que tu não vês. Não vês e não tens prova física. A não ser que essas outras coisas, ou realidades, ou seres, densifiquem, escolham densificar a sua vibração
para ser possível aos teus olhos físicos ver. E muitas vezes o que acontece nestes processos é que nós vemos uma coisa meia translúcida, meia nublada, com pouca definição. Isto é muito comum nas visões do campo etérico, etc. Às vezes é porque os seres são claramente sem forma física, porque estão em densidades que já não têm forma física, portanto, vemos uma forma lumínica, uma silhueta, ou vemos, é muito comum ver seres com uma textura de gel, meio translúcido, meio azulado, quiçá, pronto, e outros. Portanto, pode acontecer ser por nós subirmos a vibração e termos um dom de clarividência, porque nós podemos entrar em contato com outras vibrações sem ser através da clarividência, pode ser clareaudiência, clarisciência, AM. De qualquer forma, essa prova, nós podemos ver algo mais difuso por esses seres estarem realmente em densidades menos densas, mas também pode ser porque a nossa vibração consegue vislumbrar a existência deles ou daquilo que do lado de lá tem densidade sim, mas de outra densidade, mas nós não conseguimos ver claro. Portanto, como se tivéssemos um vidro fumado à frente, conseguimos ver para lá do véu que até pode ter densidade, mas ou eles não baixaram suficientemente a vibração para se tornar visível aos nossos olhos, ou nós não subimos suficientemente a vibração para o podermos ver. Ou nós não descemos suficientemente a vibração para os podermos ver. Porque há seres que não terrenos que são visíveis com mais facilidade para nós baixarmos a nossa vibração. E apanhamos bastantes sustos, porque são seres de vibração mais baixa. Não é muito simpático. Então, quando esta pergunta, que eu acho que não li, a pergunta da Paula Mota, que diz o seguinte: há muita expectativa no ar quanto ao possível contacto de outros seres estar para breve. Uma vez que vai ser uma das grandes mudanças, podes falar um pouco acerca disso? E já agora, como saber se as intenções são boas? Nós falámos bastante sobre isto no primeiro encontro, querida Paula. Eu tomei a decisão de ir partilhando certos de encontros, arbitrariamente. Não os encontros todos, porque é exclusivamente ao vivo todo o encontro, salvo raras exceções, mas ir partilhando certos. E, portanto, não vou desenvolver imenso aqui, mas, sim, na minha sensibilidade e nas minhas antenas, o contacto com outros seres está para breve, o que tu queres dizer é está para breve do ponto de vista da fisicalidade, não é? De eles se revelarem fisicamente. Eu acho que está para breve a relação lá dos fecheiros secretos, seja de quem for, e não só dos Estados Unidos, Rússia, China, América Latina, por aí adiante, sim. Quanto ao contacto deles estar para breve. Isto é toda uma conversa, porque, e tu questionas, e saber as intenções são boas. Eu gosto muito de um paralelismo simples, que é uma das verdades espirituais e um dos princípios universais, que é o tal como em cima em baixo, tal como em baixo em cima. Ora, nos seres, nas inteligências que não terrenas, também existem seres de baixa vibração e de alta vibração, muito alta, muitíssimo, altíssimas. Há um espectro de vibração muito elevado. E, portanto, há entidades ou seres e realidades num espectro vibracional bastante abrangente. Nem todos estão especialmente interessados no que se passa aqui no planeta Terra, mas há bastantes que estão mesmo assim. Não sei, a rigor, quantos são, mas, ok, mínimo 6, máximo 12, estou eu a dizer do lugar humano sem dar garantias, mas
sinto que é um pouco nessa escala. Mas os mais próximos, evidentemente que são mais próximos, estão mais interessados e não só. E são mais próximos porque têm mais histórico connosco. Porque nós somos uma criação com pó das estrelas e ADN de muitas outras raças humanoides, já agora, mas também não só, por acaso. Nós temos uma coisa que se chama cérebro reptiliano, interessante, não é? Há uma raça que são os reptilianos, mas dentro das raças depois também não só não há os maus e os bons. E das espécies também não há os maus e os bons. Todos nós evoluímos, inclusive aos mais mausões da fita, qualquer fita. Nós temos narrativas muito antigas que transportamos dentro de nós, as guerras de Orion, tudo isso. E é tudo verdade. Para mim, sim, olha, estou a falar como a Starseed, portanto eu só posso falar sobre o que é verdade para mim. É tudo verdade, mas já foi há trilhões de anos e, entretanto, tudo aquilo evoluiu. É verdade que depois também existe outra constelação, o planeta Draco, e também é verdade que existem entidades, ou povos, ou civilizações, ou espécies que vibram mais do lugar da conquista e do domínio e da manipulação e do poder e do interesse próprio, como também há humanos assim. E depois existe todo um espectro tremendo. Existem seres que estão muito maniatados com o excesso de tecnologia e que perderam contacto com aquilo que possa ser as suas valências mais espirituais ou emocionais ou mentais, que são muito mecanizados, digamos assim, e que sofrem com isso e que podem estar interessados também para poderem reganhar essa sua dimensão que perderam por uma data de razões da sua história. Há seres claramente que nos têm todo o interesse em manipular o que se passa na Terra. Há seres claramente que têm todo o interesse em ajudar e inspirar e acompanhar o que se passa na Terra. Portanto, e isto em várias raças. Os pleidianos não são todos lindos de morrer, quer dizer, são lindos de morrer fisicamente, mas não são todos lindos de morrer internamente. Os pleidianos sabem fazer muita manipulação genética, que não é genial às vezes e que também entra em acordos, ou entrou em acordos de manipulação com outras espécies do nosso passado, Terra, por exemplo. Há pleiadianos evoluídos, pleiadianos não evoluídos, sirianos, arturianos é menos fácil haver esta dualidade, porque são um povo de uma densidade superior e, portanto, que já tem muito menos polarização. Depois há os das outras galáxias, das Andrómedas, há seguramente os reptilianos, que também há reptilianos sábios. Tem um aspecto um bocado assustador para quem se assusta com isso, mas há reptilianos sábios. Portanto, o que é que eu tenho a dizer do ponto de vista de como é que é bom nós prepararmos para isto? Tudo. Bom, eu tenho uma convicção. Há quem não tenha esta convicção, nomeadamente o meu querido irmão André Lourdes de Almeida, acho que não tem, ou pelo menos não tinha, ou eu não sei se estou a perceber bem, ou se registrei bem, mas eu tenho esta convicção. Eu acredito piamente que nós atraímos como é que é? O semelhante atrai o semelhante. Portanto, que a nossa vibração vai atrair algo de vibração equivalente, ou melhor, se estivermos a viver de um lugar aspiracional. Claro que quando baixamos a vibração, e também já me aconteceu, baixar a vibração e começar a acontecer uma série de coisas no plano astral desagradáveis. Temos bom remédio. Oi? Atalhar caminho e subir a vibração. Porque quanto mais evoluímos, mais permeáveis estamos a tudo o que se passa para lá do véu. E o véu está a abrir e vai abrir para todos. Isto não é só valências de gente especial. Portanto, o que é que eu sugiro? Eu sugiro, de um lugar de soberania interna, investir, investir. E não estou a falar agora para me contratarem a mim. Contratem quem quiserem. Mas investir em ampliar o teu potencial psicoespiritual e aceder a outras valências que são muito úteis na interação com estes seres em particular, como tu perguntaste especificamente, Paulo.
mas também em definirmos o nosso vetor diferencial qualitativo e único vis-à-vis a evolução da inteligência artificial. Portanto, é muito importante este upgrade da nossa identidade. E é muito importante escolher qual é que é a minha predisposição em relação a quem nos visita. Fisicamente, eu nunca vi nenhum deles. Se vir, é capaz de ser impactante. Ou quando vir, é capaz de ser impactante. Ver aqui. Tipo, materializa-se 3D na minha sala de trabalho. Materializa-se 3D na minha sala de trabalho? Nunca me aconteceu. Já vi de outras maneiras. Mas não desta. Se isso acontecer, há de ter impacto. Se eu tenho estabilidade interna, psíquica suficiente para aguentar o impacto, espero que sim. Pode acontecer, inclusive, se a vibração do outro ser for muito elevada, isso ter um efeito desequilibrador em nós. Por isso é que eu peço e agradeço sempre, não só estar no meu melhor do ponto de vista de alinhamento vibracional para atrair o correspondente, como que a minha evolução seja feita em doses homeopáticas, comportável por todos os meus veículos, inclusive o físico. Porque não sei se sabem que, por exemplo, uma abertura do chakra cardíaco repentino pode dar arritmias cardíacas graves do ponto de vista físico e eu já vivi isso. E acabei de viver isso há muito pouco tempo, outra vez. Porque sim, olha, porque não disse aquilo que eu ensino que se deve dizer, que é, para lá, faz favor, nós temos autonomia e poder para, de um modo amoroso, mas firme, falar com Deus, o próprio, e ao qual eu chamo a fonte, e com toda a envolvente e com a nossa essência, com a nossa mónada, com a nossa alma, e dizer, eu solicito o abrandamento da subida vibracional, porque os meus corpos inferiores não estão a lidar bem com isto. Seja o físico, seja o emocional, seja o mental. Nós podemos fazer isso. Cabe-nos fazer isso. A fonte não está cá para gerir os nossos limites. Para a fonte nós somos ilimitados. Portanto, quem gera os nossos limites somos nós. A humildade, a sabedoria, a presença de espírito, sermos nós a gerir os nossos limites. E já agora, ir ver se por acaso a taquicardia ou a arritmia não é mesmo uma questão também que está a afetar o coração físico, ou outra coisa qualquer, ou tonturas, ou desmaios, ou determinado tipo de sintomas que, para quem fez o programa de mentoria Viver com Alma, está fartinho de saber que são umas listas infindáveis daquilo que são sintomas de transmutação, por um lado, e por outro lado, sintomas de subida vibracional. É muito bom ter essas listas à mão hoje em dia. Eu confesso que não as tinha. E daí ter apanhado aqui os sustos. É muito bom. Eu fui buscá-las de novo. Estava aqui nos ficheiros visíveis do meu ambiente de trabalho. É muito bom, porque o que está a acontecer com muita intensidade. E depois, quanto mais nós evoluímos, mais a intensidade sobe. E é bom nós sermos gestores disso. Portanto, ao haver um contacto, como tu dizes, fala, portanto, presumo que seja um contacto físico, real, é importante considerar que pode haver impacto. Mas olhem, só a generosidade da vida e das coisas. A nossa psique vai se familiarizando com a realidade qualquer através das imagens e das palavras. O que informa a nossa mente são imagens e palavras. As nossas crenças, o que nós pensamos, as decisões que assumimos, os princípios que definimos, as intenções que desejamos, o modo como vivemos em relação a tudo isso, os nossos estados de espírito, tudo isso decorre de como nós falamos connosco próprios e que imagens é que permitimos que sejam criadas dentro de nós e do que é que somos permeáveis a que do exterior venha e entre por nós. Portanto, imagens e palavras, linguagem, som também.
Portanto, imagem, som, linguagem. É o que formata a nossa realidade psíquica a todo instante. Depois há outras coisas, mas esta é a base. Ora, nós vamos nos tornando familiares com uma determinada, familiarizados com uma dada realidade, a partir do momento em que começamos a conviver com mais imagens, ou mais texto, ou mais discurso, pessoas a falarem, e som, música a emitir, ou sem ser música, som, nós vamos tornando mais familiares com determinadas realidades. Por exemplo, há muitas décadas atrás havia a história do zumbido nos ouvidos, não é? Quando se sobe vibracionalmente, isso provoca um zumbido nos ouvidos. Pronto. Depois isso foi levado um bocadinho exageradamente, porque de facto também há uma patologia nos ouvidos que provoca zumbido e, portanto, é bom descartar que é uma coisa ou outra. Pronto, hoje em dia muitas pessoas já têm um caminho longo para elas, estão fartinhas de saber que já fiz os exames médicos, não tenho nada no ouvido, isto está a zumbir. Pronto, ok, presta atenção, Ana, temos aqui uma mensagem a entrar da tua alma, está uma subida vibracional em curso, isto é uma chamada de atenção, faz os exercícios que sabes para desaparecer o zumbido, disponibiliza-te internamente para, ok, o que é para receber? Pronto, por exemplo, os filmes de Hollywood foram-nos familiarizando com ficção científica. Sim. O Star Trek, todos eles, antes foram os livros, T. Clarke, etc., que nos foram familiarizando com tudo isso. Na altura do Da Vinci, quando ele desenhou uma nave, Leonardo da Vinci desenhou uma nave, desenhou muitas coisas, um pássaro voador, ou seja, os primórdios de muito do que a seguir veio a ser o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O Da Vinci estava muito, muito, muito à frente em relação a isso. Mas para nós, hoje em dia, se aterrar uma nave no meu jardim e se ela corresponder minimamente àquilo que foi imageticamente representado nos filmes, eu estranho muito menos do que se for uma nave com uma forma estapafúrdia que eu nunca vi, por exemplo. Ou seja, nós vamos nos familiarizando. Agora, com a AI, tudo ganha nova realidade. Filmes e clipes de seres humanos com vulgos seres de outros lugares, ou ETs, ou supra-ETs, ou como quiserem chamar, a conviverem em cenários da realidade de quarta densidade ou quinta densidade, e de tudo isso ser tão, tão, tão realista. Ao contrário do que eram antes, os filmes antigos de Hollywood, não é? Nós conseguíamos claramente ver a diferença. Agora já não conseguimos ver a diferença. Um filme com seres humanos normais ou um filme com isto que eu estou a dizer e mais o que eu possa inventar, muito rapidamente, é um feature film de hora e meia a passar nos cinemas ou na tua televisão ou no teu serviço de streaming e tu vês aquilo igual a se fosse um filme realista. E isso vai informando a nossa psique. Portanto, os nossos sensores, generosamente, também estão a ser preparados. E provavelmente os seres que se vão manifestar com maior brevidade ou que vão introduzir, porque também isto vai ser cuidadoso, vai ser como a introdução cuidadosa, entendo eu. Eu não estou a dizer que não haja seres coluios entre seres humanos e seres de outras esferas, manipuladoras, de deep state, de complô. Eu não estou a dizer que não há nada disso. Estou a dizer que tu vais atrair também aquilo que para ti tu reconheceres como sendo real. Isto não é pôr a cabeça debaixo da areia. Eles existem, não estão presentes na minha realidade. Enquanto não estiverem presentes na minha realidade, não é assunto. É assunto porque eu sei que podem estar presentes na realidade macro. Mas neutralidade. Neutralidade é tão importante. Querer compreender o que se passa do ponto de vista macrocósmico e macro tudo, da envolvente do nosso planeta e não só, mas haver uma enorme neutralidade. Essa é uma chave grande também para
Como é que tu vais experienciar esta questão do contacto com estes seres, estas inteligências não humanas? Uma enorme neutralidade e também um enorme distanciamento de não julgamento e de não acreditar em tudo aquilo que te é mostrado. Porque isto também vai ser instrumentalizado por estruturas de poder, como tudo é. Não é? Depois cabe-nos a nós discernirmos o trigo do joio. E é muito fácil alguém poder querer apresentar tudo isto como eles vão nos invadir. E não ser nada. Ou pode ser. Com que versão de realidade é que tu ressoas? Estamos sempre a remeter para o que é que nós validamos, o que é que escolhemos viver, como é que nos desenvolvemos para estarmos no nosso melhor nesta altura histórica, que é uma oportunidade tremenda, mas também um desafio novo para nós, para o qual não temos recursos no passado, exceto os recursos das tradições que foram veículo de nos fazer chegar as grandes verdades espirituais, as grandes práticas e técnicas, a tecnologia espiritual que estava acessível num Dantes, que é um Dantes muito mais atrás do que aquilo que nos ensinou na escola a ser o início da humanidade. Porque houve várias humanidades. Isto foi uma resposta com muitas voltas a esta pergunta, mas espero ter contribuído para esta questão que colocaste. Quanto a saber as intenções, é exatamente como eu disse. Pois, numa maior proximidade, eu ensino sempre, seja para seres, inteligências não humanas, seja para entidades astrais ou para tudo o que tu quiseres, se é benéfico, trata-te sempre de igual para igual. Se te pretende manipular, controlar ou fazer o que tu quiseres, trata-te sempre de uma de três maneiras, ou as três ao mesmo tempo. Com um discurso dominador, mesmo que seja em nome de alguma verdade maravilhosa que tu acredites, em nome de Jesus, em nome da Confederação Galáctica, em nome do que for. Se for com o registro de ordem ou de imposição, não vais querer interagir, vais querer cortar e pôr uma barreira no teu campo. Se for com um registro sedutor, de te levar a bem, dando-te coisas que tu gostas, dourando a pila, etc., também não vais querer. E se for num registro manipulador, claramente de chantagem, perdes isto se não fizeres aquilo, etc., também não vais querer. São três vetores, por mais lindo que seja o ser que nos aparece à frente. É bom despistar, e por mais horroroso que nos aparece à frente, um ser também é bom despistar, porque pode ter uma forma física repelente para ti e ser um sábio. Bom, muitas particularidades. Ui, estamos já a terminar. Alguém me pergunta, Inês, porquê é que estás sempre a pedir desculpa por seres bruta quando não és nada bruta? Oh, tão querida, grata, Inês. É porque eu tenho a consciência de que do lugar da Starseed que me habita. E quando vou para o mental superior, eu posso entrar no registro mais laminar que determinadas pessoas com uma sensibilidade emocional mais diferente podem sentir estranho. Portanto, eu também sei que não sou bruta, é sempre bom ouvir, mas eu sei que não sou bruta, mas sei, porque tenho o coração aqui presente, mas sei que essa laminaridade, por vezes, pode fazer com que a mensagem esbarre e não entre para pessoas com maior sensibilidade, digamos, maior, não estou a dizer que é melhor, estou a dizer com uma sensibilidade emocional mais frágil. E, como eu falo para todas as pessoas, faço esse introito. E nunca sei quem é que está nos change, portanto faço esse introito constantemente. A Paula Mota diz, vou estar sempre de pé atrás em relação à conversa de há pouco, presumo que é isso que estavas a dizer, não é? Mas não estejas. O medo é a brecha através do qual tudo que não nos corresponde ou que tudo que não é bom para nós
entra. O medo é outra vez apetece-me dizer isto aos gritos. O medo é a brecha. Quando tiveres medo, a primeira coisa a fazer é resolver o medo e subir a vibração. Não queremos estar de pé atrás. Nunca, jamais, como dizia o outro ou a outra. Já estamos mesmo a terminar. Não é bem medo, é dúvida. Pois, Paula, também não queremos. Por isso é que eu estava a relevar sair do medo e sair da dúvida. Sai-se da dúvida assumindo e arriscando assumir uma verdade que para ti faz sentido, em relação à qual tu és neutra. Nem ficas encantada por ela, nem a temes. É o que objetivamente observas sem óculos cor-de-rosa, mas também confias, acima disso, na tua soberania e na tua capacidade de atrair o que é melhor para ti. Pronto. Às vezes não acontece atrairmos o que é melhor para nós. Quando acontece não atrairmos o que é melhor para nós, muitas das vezes é porque nós abrimos brechas. E abrimos brechas com medo, com a preocupação antecipada, com a insegurança, com o stress, com a dúvida, com tudo isso que eu penso que já falámos, mais não seja por alto, neste encontro e nos anteriores. Bem, estamos a fechar. Antes disso, fazer como anunciei ao início, o prometido, para saberem mais sobre o meu trabalho, seja ao nível individual, com sessões e consultas, seja através do programa de mentoria Viver com Alma e do sistema NAVA, podem entrar em contato comigo, escrevam um e-mail para o endereço anamar@anamarnava.com, anamar@anamarnava.com. Podem deixar o vosso telefone e podemos ter uma breve conversa para eu saber também como é que posso ajudar, mas estou disponível para isso. Isso, com certeza, que a conversa também é de acesso livre, como estes encontros também estão a ser. Será uma conversa para aferir o que é que eu posso ser útil para aquela pessoa. Para ver se eu sou a pessoa certa para ela e se ela é a pessoa certa para mim também. Serão muito bem-vindos. Então, por hoje, estamos completos. Muito, muito grata. Grata pela vossa presença, grata por tudo. Vemos de novo daqui a 15 dias. Eu já não estarei em casa daqui a 15 dias, já estarei num outro sítio, não sei como é que é a internet, mas estarei presente e serão todos muito bem-vindos. Até breve. Bem-ajam. Abraço. Tchau.